Oh, vem sobre mim. Espírito Santo de Deus, oh, vem sobre mim. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás e saltarás de alegria. Vamos cantar o hino número 14, que fala sobre o nosso Deus, que é o mesmo de ontem, hoje e será o mesmo Deus para sempre. Vamos lá? Ao Deus de Abrão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso, Pai e Deus de amor, augusto Deus Jeová, que terra e céu criou. Minha alma o nome abençoará, do grande eu sou. Ao Deus de Abrão louvai, eis por mandado seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito
37 do cantor cristão é lindo, porque fala do amor de Deus por nós, esse amor tão glorioso, tão maravilhoso que nos alcançou. Cante comigo. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça nos mostrou. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu e segredou minha cheite, de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofreu, coroa mas de espinhos, a cruz que padeceu, que poderia em mim achar pra tais afrontas suportar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Minha alma embevecida, seu rosto a contemplar, recordo as muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz, e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, e então pra sempre irei gozar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim pagou, a cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho, de ser transformado
Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Com a graça e com a paz de Cristo Jesus, eu quero saudar a cada um de vocês, meus amados irmãos, neste momento em que nos reunimos novamente através da internet. Infelizmente, gostaria já que essa situação tivesse resolvido e que nós não tenhamos que ficar como no ano passado, que ficamos parados fora da comunhão, juntos, de não poder ter o abraço, não ter o momento juntos. De março até novembro, nós começamos novamente essa paralisação em março e já estamos em junho. Graças a Deus as vacinações estão em andamento, mas várias igrejas já começaram a voltar a ter esse momento de relacionamento juntos, de ter o culto juntos. Vamos orar ao Senhor para que o nosso tempo não se prolongue novamente como aconteceu no ano passado. Mas enquanto isso, nós temos procurado edificar os irmãos diariamente através de um momento devocional. Tem as mulheres em ação que estão se reunindo e orando e intercedendo pela igreja, e também o pastor conversando com vários irmãos e orando. Tem a escola bíblica dominical que está funcionando através da internet e também um reforço que acontece nas quartas-feiras. Tudo isso tem ajudado na edificação, mas ainda é muito pouco em relação àquilo que nós gostaríamos. E nós temos este momento de culto, de adoração, este momento em que nós podemos cantar louvores ao Senhor, podemos ouvir a palavra, refletir a respeito da palavra e deixar Deus falar ao nosso coração. E é isso que eu quero fazer com os irmãos mais uma vez agora. Queria orar com vocês. Meu Pai querido, eu peço a bênção do Senhor sobre a vida daqueles que me ouvem e da minha vida também. Conhece a dificuldade de falar olhando para um celular, de ter que falar olhando para o celular e olhando para um papel, olhando para outro lado, e não poder olhar os meus irmãos nos olhos, não poder estar junto com eles, não poder receber um cumprimento, um abraço, um carinho, uma manifestação, e eu poder também fazer isso em relação a eles é tão difícil. Mas ainda assim nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude, através deste celular ou da TV que estivermos escutando nesse momento, para que o Teu Espírito nos alcance no nosso lar, na nossa casa, no lugar onde nós estivermos, e a palavra do Senhor fale de uma forma muito especial aos nossos corações. Todas as vezes que abrimos a Tua palavra,
para ler e refletir. Precisamos disso. E precisamos, mesmo quando não estamos vendo os irmãos. Mas que o Senhor faça nós sentirmos a presença uns dos outros, a nossa doce comunhão. Que voltemos à alegria de falar uns com os outros, seja pelo WhatsApp, seja pelo telefone, ou de qualquer maneira. Nós queremos estar juntos, sentimos falta disso, Senhor. Abençoa-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, esses são os tempos difíceis, e nesses tempos difíceis sempre a gente procura alguma palavra que traga para os nossos corações um alívio, um bálsamo, um ânimo, um refrigério, um novo fôlego, um alívio que seja imediato para esse problema que a gente está passando agora. Mas Deus também tem uma proposta diferente, uma proposta de um descanso maior, de um descanso para a nossa alma. E Jesus fala sobre isso no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, que eu quero ler agora com vocês. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Como é gostoso a gente poder falar sobre um texto como esse, né? Eu acho que como pregador todos querem falar um texto, eu acho que como ouvinte também, eu também quero ouvir e quero falar mensagens como essa que são uma pérola para a pregação, que atinge em cheio o coração dos ouvintes. É como um favo de mel espiritual, é como um bálsamo para o coração de quem está ouvindo. Se eu pudesse, eu falaria sempre mensagens como essa. Mensagens que trouxessem ânimo e vigor, mensagens que trouxessem refrigério para o coração dos ouvintes, mensagens que falassem sobre cura, libertação, prosperidade, proteção, segurança, conquistas, galardões, socorro bem presente na tribulação. Quem é que não quer ouvir isso? Quem não quer falar isso? Eu quero falar. O problema é que eu não posso selecionar só o que eu quero falar e nem só o que as pessoas querem ouvir. Eu tenho que falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Mas a questão é que quando Ele escolhe, não deixa eu trilhar, não deixa eu peneirar o que eu quero falar, mas Ele escolhe o que Ele quer falar, e o que Ele fala é melhor do que eu quero falar. Muito melhor do que eu penso, do que eu pretendo propor. Só que as palavras do Senhor, as promessas do Senhor, elas sempre vêm acompanhadas com uma condição, com um compromisso. E a gente não gosta muito disso, de compromisso. Porque compromisso nos leva à tomada de decisão, nos leva a comprometimento, como diz a própria palavra, nos leva a um envolvimento maior, nos leva a uma participação, uma entrega. E a gente isso não é uma coisa tão agradável. Mas esse exemplo que nós estamos citando nesse texto aqui, Jesus está falando. Ele está trazendo uma promessa maravilhosa para nós, de alívio, de descanso para a alma, de sossego, de paz, mas junto com ela, junto com essa promessa, tem uma condição para que essa promessa se cumpra em nossas vidas. Então Jesus traz aqui falando, olha, vinde a mim. Ele está falando sobre os cansados e sobrecarregados. Qual é o compromisso? Tem que vir. Depois ele fala sobre o descanso para a alma. Mas qual é a condição para isso? Tomar o seu jugo. O jugo é suave, o jugo o fardo é leve, mas tem sempre uma condição embutida nas promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Nesse caso aqui, ele traz duas propostas para nós e as duas são muito boas. Mas elas só se cumprem em nós se da nossa parte houver um envolvimento. Então vamos ver aqui a primeira proposta que Jesus faz neste texto. A primeira coisa que ele nos propõe a nos dar aqui é um alívio imediato. Ele diz assim, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou dar alívio para você.
E não importa aí qual é o problema, qual seja a dor que você esteja passando, qual seja a opressão, qual seja a dificuldade, a promessa dele é: vem a mim e eu vou te dar o alívio que você precisa. Mas você tem que vir a mim, tem que se aproximar. Ele diz: vinde a mim. Na verdade, nós sabemos que nem todo mundo que recebeu um alívio imediato do Senhor acabou recebendo foi a ele. Levou o seu coração até ele. Mas isso acontece porque existem pessoas que têm compromisso com Jesus e que estão por trás intercedendo. Então a gente intercede por pessoas que ainda não levaram seus corações até Cristo e eles recebem esse alívio imediato, esse alívio do momento que ele está precisando, para os problemas, para as suas angústias, para as suas dificuldades. Contudo, se a gente quiser de fato receber algo mais, um descanso para a nossa alma, algo que seja permanente, não só para aquele momento, aí vai ter que ter um compromisso de andar com Cristo. Não apenas de se aproximar dele e pedir, mas de se comprometer com ele, de continuar com ele, de caminhar com ele no dia a dia. Essa é a primeira proposta. A segunda proposta que Jesus nos traz nesse texto fala então de um descanso permanente, de um descanso verdadeiro. Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e encontrareis descanso para a vossa alma. Quem procura de Deus um alívio imediato tem que se comprometer de se aproximar dele. E quando Deus percebe que essa proximidade é sincera, ela é verdadeira, aí ele nos dá muito mais do que aquilo que a gente estava procurando de início. A gente estava procurando só o alívio imediato para aquele problema, mas Deus nos oferece um descanso verdadeiro para a alma, que a nossa alma tanto necessita. O descanso que Deus oferece é muito maior e muito melhor do que o alívio que nós procuramos. Deixa eu explicar a diferença entre as duas coisas. Quando eu era ainda seminarista, eu fiz um estágio entre os índios caiapós, no interior do Pará, um lugar bem isolado mesmo. Eu, na minha infância, na minha juventude, aprendi a nadar, nadava em piscina olímpica, e aí chegou lá, tinha um rio, e eu via as crianças atravessando esse rio, ia para lá, ia para cá, meninos pequenos mesmo, nadavam, ia para um lado, para o outro. Eu falei: bom, eu consigo também, eu sei nadar, e pulei, mas não deu certo, porque quando chegou na metade do rio, talvez o dia que eu tenha escolhido, depois de uma chuva, a correnteza era muito forte e começou a me arrastar. E eu tentava lutar contra a força das águas, e quanto mais eu tentava e quanto mais eu me esforçava, mais eu me cansava, e mais eu fui ficando esgotado e tendo cãibra nas pernas e cãibra nos braços. Chegou num ponto pior que uns 700 metros abaixo daquele lugar onde eu tinha pulado no rio, havia uma cachoeira muito grande. Então eu cheguei num ponto de esgotamento tal, já tinha atravessado mais da metade do rio, mas não tinha mais forças. Entreguei minha vida nas mãos do Senhor, falei: Senhor, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. Eu estava preparado para morrer, porque não tinha mais força, não tinha mais nada para fazer. Mas exatamente nesse momento surgiu um cipó dentro da água, no qual eu me agarrei. Ele descia de uma árvore, e através desse cipó as crianças indígenas me tiraram da água. Então ali foi um alívio imediato para aquele problema todo que eu estava sentindo. Mas o descanso verdadeiro só veio uns 3 dias depois de eu ser tratado adequadamente para aliviar todas as dores musculares e as dores no meu pulmão, porque eu engoli muita água. E não tinha ninguém para me massagear naquele lugar como se faz com um afogado. Então, essa é a diferença que Jesus fala para nós entre eu vos aliviarei e encontrareis descanso para as vossas almas. É um alívio imediato e às vezes é muito desejado e é necessário. No meu caso era necessário aquele alívio imediato. Mas é só uma coisa paliativa. O alívio imediato não dá uma transformação constante na nossa vida. Agora, aquele que se compromete a andar com Deus, aí ele encontra um descanso para a sua alma que é duradouro. Jesus foi bem sincero quando ele falou: vinde a mim e eu vos aliviarei. E é com essa mesma sinceridade que nós temos que apresentar a mensagem do Evangelho para as pessoas.
Seja como pastor, pregador, ou como você, no seu testemunho diário, no seu contato com as pessoas. Nós temos que mostrar que Cristo tem a solução para o problema que as pessoas estão vivendo hoje. E Ele tem uma solução imediata. Ele pode trazer o alívio imediato. Mas essas pessoas terão que se comprometer com Cristo. Para receber isso, há necessidade de um compromisso, de um comprometimento. O que a gente não pode fazer é cometer o erro de oferecer às pessoas um alívio por causa da igreja. Quem vai promover esse alívio imediato para você é a igreja. Quem vai promover esse alívio imediato que você está precisando para a tua alma é o pastor. Esse é um erro. O compromisso da pessoa é com Cristo. Quem vai dar o alívio para ela é Cristo. A outra coisa que não podemos fazer é oferecer um alívio imediato sem compromisso. Não. Muitas pessoas querem a bênção, mas não querem o compromisso. O compromisso tem que ser falado. As pessoas precisam saber que a bênção está atrelada a um compromisso com Jesus. Não conosco, não com a igreja, com Jesus. Compromisso com a igreja só vale para a vida daqueles que têm compromisso com Cristo. Aí sim, o compromisso da igreja é válido. Mas o comprometer com a igreja sem se comprometer com Cristo não tem valor. E não é isso que Jesus está oferecendo na sua mensagem. Caminhar com Cristo dá o descanso para a nossa alma, porque tira de nós aquilo que cansa a alma, aquilo que oprime a alma, aquilo que nos machuca. Caminhar com Cristo, ao lado de Jesus, produz em nós mudanças em nossas vidas, levando a gente a abandono de atitudes, abandono de pecados, de comportamentos, de amarguras, de maus costumes. E aí, pouco a pouco, o pensamento da gente começa a mudar, o nosso temperamento começa a mudar, as nossas atitudes começam a mudar, os nossos relacionamentos começam a mudar, as nossas decisões, tudo isso vai sendo transformado. O que Jesus está propondo para nós, meus irmãos, é um tratamento completo. É um tratamento que cura, que restaura, que modifica. Ele não está falando só de um band-aid espiritual para trazer um alívio imediato. Você tem um corte profundo e vai colocar um band-aid, aquilo não vai adiantar. Ele está oferecendo o tratamento que gera descanso para a alma, que vai muito além do alívio imediato de algumas situações que a gente pede e recebe nas orações. Ele quer fazer uma transformação de todo o nosso ser, uma cura interior da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração. É por isso que se eu oferecer, através da mensagem, aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que eu quero falar, eu vou dar só um alívio imediato. Talvez as pessoas recebam esse alívio imediato, mas eu não vou trazer cura, eu não vou trazer transformação, não vou trazer mudança de vida, não vou trazer salvação. Vou trazer só um paliativo. Eu vou só dar um band-aid para aquela pessoa e ficar a vida inteira soprando o dodóizinho dos outros, mas não curando. A mensagem que traz o descanso verdadeiro é aquela que nos leva a um comprometimento verdadeiro, que faz com que deixemos aos pés de Cristo o fardo pesado que nos oprime do nosso pecado e peguemos da parte dele o seu jugo que é suave e que é leve. Mas afinal de contas, o que é esse jugo suave, esse fardo leve que Jesus está propondo? Essa linguagem não é normal para os nossos dias, eu não entendo direito o que ele está querendo dizer. Jesus está usando uma linguagem que era própria da sua época para que as pessoas entendessem. A gente também consegue entender. Se você já viu um carro de boi, você vai entender. Tem lá 2 bois andando juntos e uma canga que é colocada no pescoço, um pau que é atravessado, que prende os dois, que atrela os 2 bois para que eles juntos possam andar no mesmo ritmo, dividindo a mesma carga, fazendo com que a carga se torne mais leve, porque os 2 estão dividindo. Então, no tempo de Jesus, não tinha trator. Os arados, ou puxar madeira, ou puxar pedra, qualquer coisa, era feito com isso, com essas trelas de boi que eram feitos. E conforme o peso, se fosse um arado muito forte, se fosse um terreno muito forte,
eles colocavam várias juntas de boi, um na frente do outro, para que eles pudessem dividir o peso e no mesmo compasso eles levassem essas cargas. Essas pessoas no passado, eles nunca colocavam os animais em jugo desigual. Nunca colocavam um boi e um cavalo trelados juntos. Nunca colocavam um cavalo e um jumentinho travados juntos, porque isso ia judiar dos dois. Isso ia ser improdutivo, ia ser pesado para os dois, tanto para o mais forte como para o mais fraco. Então, eles escolhiam os bois da mesma tamanho, do mesmo peso, da mesma força, para carregarem juntos. Nada desigual. Esse princípio também se aplica aos nossos relacionamentos. A Bíblia nos fala que não pode haver relacionamento desigual, julgo desigual, usa essa palavra. Lá em 2 Coríntios 6 fala: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? Ou que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união pode haver entre o crente e o incrédulo? Que ligação pode haver entre o santuário de Deus e o templo de ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente. E Ele próprio nos disse: habitarei e andarei entre vocês. Serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Então tem a ver com isso também. Mas nesse texto que nós estamos falando aqui, em que Jesus diz que está cansado e sobrecarregado, ele está falando a respeito do jugo do pecado. O jugo do pecado sobre o qual nós estamos atrelados e que nos machuca e que nos oprime e que nos arrasta para coisas que são danosas para a nossa vida. É desse jugo que ele está falando, para a gente tirar este jugo da nossa vida e aceitar o dele. A proposta que ele faz aqui é que nós nos livremos dos nossos ombros desse pacto opressor que nos atrelou ao pecado, que nos prende a coisas ruins, e colocar sobre nós o compromisso de estar atrelados com Cristo Jesus. Alguns poderiam dizer: mas que vantagem tem trocar um fardo pelo outro? Não era melhor ele nos aliviar de todo fardo, de tirar a gente de qualquer obrigação, de deixar a gente livre, não ter que carregar nada, não ter peso nenhum compromisso? Olha, eu quero dizer com toda sinceridade que Jesus, o que ele nos propõe, não é liberdade. Não. O que ele quer para nós realmente é muito melhor do que nós temos, do que nós queremos, do que nós precisamos. Mas o que ele quer para nós é que nós estejamos atrelados a ele, ligados a ele, unidos a ele, comprometidos com ele. E eu digo isso porque eu sei que muitos gostariam de ouvir mesmo era: olha, meu filho, eu vou aliviar você, eu vou tirar o peso das suas costas, vou livrar essa barra da sua vida, e daqui para frente você vai poder viver de uma forma livre, leve, solto, sem ter compromisso com coisa alguma, sem ter responsabilidade nem comigo, nem responsabilidade com a igreja, nem responsabilidade com ninguém. Mas não é isso que vai acontecer. A libertação que ele está nos oferecendo exige de nós, de mim e de você, que a gente aceite viver sobre a tutela dele, sobre o direcionamento dele, sobre o comando dele, sobre os cuidados dele. O descanso que Deus está propondo a nós é condicionado a uma transformação da nossa vida para melhor, e não para te libertar para você continuar sendo o que é. Andar com Jesus muda a nossa vida, porque a influência dele mexe com as nossas emoções, mexe com o nosso coração, mexe com o nosso caráter, mexe com o nosso temperamento, mexe com as nossas prioridades. É aí que a gente muda as nossas decisões, é aí que a gente muda o nosso comportamento, os nossos relacionamentos. Essa mudança só acontece porque Jesus tira de nós aquelas algemas que nos atrelam ao pecado e coloca em nós um laço de amor, que nos une a Ele, que nos faz andar com Ele de uma maneira
forte, fortificada, vitoriosa, de uma vida vitoriosa. E esse jugo que Ele quer que você assuma com Ele se chama compromisso verdadeiro. Só isso. O que Ele quer de você, esse jugo sobre as nossas costas de Jesus, se chama compromisso. Compromisso verdadeiro. Compromisso verdadeiro é o que promove nas nossas vidas o descanso verdadeiro. E além disso, todo o bem que Ele tem programado, planejado para a vida daqueles que se dispõem a andar dia a dia ao lado de Jesus. Ou como nós falamos no nosso devocionário, temos o ano inteiro, caminhando com o Senhor, dia a dia. Eu sei que compromisso não é alguma coisa agradável porque gera em nós obrigação. Mas, meus irmãos, esse compromisso que Ele propõe para nós, ele não machuca. Ele não é um fardo pesado. Ele não nos oprime. Ele faz bem para as nossas vidas, faz bem para a nossa alma. Então, se a gente quer uma vida vitoriosa, se nós queremos nos livrar de tantos problemas que a gente tem enfrentado, nós temos que ter a disposição, podia usar a palavra compromisso, mas também a disposição de andar dia a dia com o Senhor. Num compromisso de ouvir a voz do Senhor, de aprender a voz dele, de deixar ele falar ao nosso coração, de seguir os seus conselhos, de deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, no nosso temperamento, no nosso pensamento, nos nossos desejos, nas nossas emoções, para que ele faça de nós a pessoa vitoriosa que Ele deseja que nós sejamos, para que Ele nos ofereça muito mais do que o alívio que nós desejamos e buscamos imediato, mas um descanso permanente para a nossa alma. Se a gente quer de fato um descanso permanente, a gente tem que fazer esse compromisso com Ele, um compromisso de cumprir a nossa parte, de responder com aquilo que nós prometemos, com aquilo que a palavra de Deus diz para a gente fazer, com os compromissos que nós já assumimos com Deus, com a igreja, com o próximo, no casamento, como pais, no nosso emprego, como pessoas, como amigos, como irmãos, cumprir as nossas obrigações, cumprir os nossos compromissos, principalmente aqueles que são assumidos com Deus ou perante Deus. Porque o jugo dele, esse compromisso que ele nos dá, não é pesado. Os mandamentos dele não são pesados. O que ele pede de nós não são pesados, porque a gente conta com a ajuda dele para cumpri-los. O Espírito Santo está em nós capacitando. Tanto que o apóstolo João, escrevendo no capítulo 5, 1 João capítulo 5, ele diz assim: pois amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Porque todo filho de Deus tem o poder de vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, nós conseguimos a vitória sobre o mundo. A nossa fé nos dá a capacidade para vencer o mundo. Você está cansado e sobrecarregado? Tem sido difícil esses dias de lutas, problemas com emprego, problemas com saúde, perda de alguém querido, pode ser dificuldades de relacionamentos, qualquer coisa, cansado e sobrecarregado? Então chegue mais perto de Cristo. Procure andar com Ele. Aceite ter esse relacionamento com Ele. Ele tem o alívio que você precisa para essas horas difíceis. Mas se você deseja um descanso verdadeiro para a sua alma, um descanso verdadeiro para o seu coração, então caminhe com Cristo. Todos os dias, dia a dia, caminhando com o Senhor. Esse é o segredo. Que Deus abençoe a sua vida e a minha, e de todo aquele que nos ouve em outros momentos, através dessa mensagem. Deus te ama, Ele tem bênçãos maiores do que aquelas que você busca dEle. Mas Ele deseja também que você se comprometa com Ele. Porque o compromisso com Ele te livra de estar preso a compromissos que são desagradáveis e que vão fazer mal para a sua vida. Deus só quer o nosso bem. Deus te abençoe. Meu Pai querido, nós te agradecemos por essa palavra, por esse tempo que passamos juntos, e que Teu Santo Espírito possa completar
as palavras do teu servo no coração dos teus filhos, fazendo toda a diferença, fazendo o entendimento chegar à mente e ao coração desses meus irmãos, e aqueles que já têm um compromisso assumido com o Senhor possam fortalecer-se ainda mais neste compromisso, andando mais perto do Senhor, tendo mais tempo para estar com a Tua palavra, para ter momentos de oração, momentos devocionais, cantar louvores ao Senhor. Aqueles que ainda não Te conhecem pessoalmente, não têm um compromisso com o Senhor, que o Senhor os ajude, os atraia, lhes dê condições e coragem para caminharem dia a dia com o Senhor, com a Tua bênção e com a Tua ajuda. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos agora, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo repouse sobre sua vida, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe. Foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, pois com ele no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir, for por onde ele andar, no seu monte santo, novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo, o anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo, o anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. O inimigo, o anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará.